Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rosilene, estou com vocês aqui já desde a primeira, a segunda e a terceira e hoje nós estamos na nossa quarta aula de Libras do curso de AEE da pós-graduação. Então daremos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões sobre língua de sinais. Vamos começar? Bom, só relembrando, na aula anterior, na nossa terceira aula, nós vimos alguns tópicos importantes, ok? Nós vimos sobre os tipos de sinais. Temos os sinais icônicos e os sinais arbitrários. Vocês lembram? Deram uma lida, treinaram alguns sinais icônicos e alguns sinais arbitrários? Espero que tenham estudado, viu? Bom, os sinais icônicos são aqueles sinais que fazem referência ao significado. Por exemplo, casa, telefone, não é isso? Os sinais arbitrários são aqueles que não fazem referência ao seu significado, que não tem nada a ver. Por exemplo, que sinal que nós utilizamos? Lembram? Frio é um sinal que não tem nada a ver com o seu significado. Esse aqui, disciplina. Esse aqui, conteúdo. Então, foram os exemplos que nós utilizamos. E temos, dentre outros, uma infinidade de sinais icônicos e arbitrários que formam a nossa Libras, a nossa língua brasileira de sinais. Falamos também sobre classificadores. O que são os classificadores? São aquelas estruturas que eu utilizo para detalhar uma pessoa, um objeto, um animal, uma situação, não é? Então, o classificador, ele é utilizado, faz parte das línguas de sinais, porém, ele não é sinal. Eles são denominados classificadores, ok? Espero que tenham treinado também. Vimos também sobre os tipos de negação. Temos 3 tipos de negação, correto? Temos o que utilizamos o sinal de não, lembram? Comer, não. Ok. Temos aquele tipo de negação em que utilizamos a expressão, a negação no rosto, esse movimento. Então, nós vimos, e através do movimento de cabeça eu consigo marcar, sim ou não, correto? Se eu faço isso aqui, positivo. Se eu faço isso aqui, negativo. Então, é um tipo de sentença que eu marco com a expressão facial. Vimos também a negação por incorporação. Lembra que eu falei com vocês que existem alguns sinais que eu consigo incorporar informações a ele? Por exemplo, números. Eu consigo incorporar quantidade até 4 em algumas situações. Eu tenho o sinal de dia, se eu faço 2 dias, eu posso fazer isso aqui. Então, eu estou incorporando a quantidade. Futuramente, em outra oportunidade, nós vamos aprofundar isso, ok? Bom, temos a negação por incorporação, que ela acontece justamente pegando essa informação e jogando no sinal. Por exemplo, que nós falamos anteriormente, o sinal de querer. Temos o sinal de querer e não querer. Vejam o movimento. Esse movimento aqui faz parte da negação. É a negação do sinal. Temos o sinal ter e o sinal não ter, correto? Esse movimento que eu faço aqui, ó, marca a negação. Então, eu tenho um sinal que está negando por meio do movimento. Eu não preciso utilizar o não ter. Não, eu já vou direto, não ter. E vimos também gostar e não gostar. Lembram? Gostar e não gostar. Então, quando eu faço isso aqui, já está implícito, não gosto. Eu não preciso fazer isso aqui e aqui, ou isso aqui e aqui. Fica redundante. Então, eu já faço isso aqui, ó. O sinal próprio de não gostar é esse aqui, correto? Então, essas temáticas foram as temáticas que trabalhamos na aula anterior, ok? Vejamos agora, vamos iniciar a nossa quarta aula. Na língua brasileira de sinais, nós temos um universo de sinais, corretos? Temos sinais que são parecidos, que se diferenciam por um traço. Assim como na língua portuguesa, nós também temos isso. Por exemplo, nós temos palavras que se diferenciam somente por uma letra. Por exemplo, se eu falo mala e bala, percebam que só modificou a primeira letra, o M e o B.
Então, esse formato, essas duas palavras parecidas, elas são denominadas pares mínimos nas línguas de sinais. Eu tenho sinais que se diferenciam somente por um traço. Lembra quando nós estudamos lá na primeira e na segunda aula sobre parâmetros? Eu tenho os parâmetros que formam os sinais, correto? Quais são os parâmetros? Eu tenho a configuração de mão, eu tenho o ponto de articulação. A configuração de mão é a forma que a mão vai fazer ao executar o sinal. Então, pode ser assim, 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 assim. Eu tenho 64 configurações de mãos que vão me amparar na hora que eu estou fazendo o sinal. E eu só posso utilizar uma dessas que já estão estabelecidas. Eu não posso criar configurações de mãos, ok? Temos também o ponto de articulação. O que seria? O lugar onde o sinal é feito, na testa, na boca, no nariz, na barriga, no espaço neutro. Então, cada sinal tem o seu local, tem o local a ser feito. Eu tenho também o parâmetro denominado movimento. Movimento. Alguns sinais têm, outros não. Então, é um traço diferenciador do sinal, ok? Tenho também a orientação da palma da mão, que é a hora que eu estou fazendo o sinal, para qual direção a palma da minha mão está. Então, isso vai modificar o significado do sinal, ok? E temos, por último, as expressões não manuais, ou seja, expressão facial e corporal. Então, a partir desses parâmetros que nós temos, surgem o quê? Os pares mínimos, que são um traço diferenciador de dois sinais ou mais. Por exemplo, eu tenho aqui dois sinais, aprender e laranja. Correto? A configuração de mão desses sinais, aqui, é a mesma, não é? Começa aqui e termina aqui. Ok, mas eu tenho aqui também um ponto de articulação. Onde é feito o sinal? Então, aprender é feito aqui. Laranja, ou sábado, né? É feito aqui. Percebam que mudou o local. O movimento, qual é o movimento? Esse aqui. Esse aqui é o mesmo movimento, ok? Então, percebam, a palma da mão, a orientação está para onde? Para a esquerda, correto? Então, aqui está para a esquerda e aqui também. Ou seja, esse sinal e esse sinal só tem um traço diferenciador, que é o ponto de articulação. Um eu faço na boca e o outro eu faço na testa. Então, esse pequeno detalhe, essa pequena mudança, essa única mudança, nós denominamos de sinais que têm pares mínimos, que têm apenas um traço distintivo. Então, eu devo ter muito cuidado ao fazer os sinais, porque se eu modifico um parâmetro, provavelmente eu vou modificar o sinal, ou vou colocar um sinal que tenha significado, ou eu vou fazer um sinal que nem tenha significado, né? Esteja falando aleatoriamente. Bom, então sempre nos cursos de Libras, os professores sempre vão pegar no pé. Olha as configurações de mãos, olha o ponto de articulação, olha a expressão, olha o movimento. Porque esses parâmetros é que compõem o sinal. Se eu modifico um parâmetro em determinado sinal, eu vou mudar o sinal, ou eu vou criar um sinal inexistente, que eu nem posso criar. Então, os professores, eles sempre ficam muito atentos a isso, na correção desses parâmetros. E vocês também devem ficar atentos a esses parâmetros, ok? Na hora que estiverem sinalizando. Por isso que devemos treinar. É com o treino que nós vamos fazendo de forma mais clara, mais tranquila, ok? Vejamos. Agora, nós temos aqui alguns exemplos de mudanças de parâmetros que modificam o sinal. Vejamos, quanto ao movimento, se eu modifico o movimento, modifica o sinal. Veja, queijo e rir. Queijo é este sinal aqui e rir é este sinal aqui. Então, perceba que aqui bateu e aqui girou. Vejam que o movimento, ele se difere. Temos também o sinal para acusar e admirar. Acusar, eu faço isso aqui, ó. Esse movimento. Acusar. Admirar já é para o lado. Então, há esse traço diferenciador quanto ao movimento.
Vejamos agora quanto à mudança de configuração de mão. Por exemplo, as cores marrom e roxo. Marrom, eu faço aqui, M, aqui. Roxo, eu faço R, aqui também. Então, é igualzinho, só vai mudar a configuração de mão, que é de M para R. Essa é a única mudança. Acostumado e educado. Qual é o sinal? Eu tenho aqui acostumado, educado. Então, a mudança foi simplesmente essa, a configuração de mão. E, por último, temos a locação. Se eu mudo o local que o sinal está sendo feito, eu mudo também o significado. Por exemplo, lembram do sinal de queijo? Queijo é aqui. E feio? Feio não é aqui? Então, eu bato aqui, correto? Mudou aqui. O local no queixo, no peito. Então, mudou aqui. Vejam, azar e desculpa. A movimentação é igual. A configuração de mão é igual. O que modifica aqui é o local, o ponto onde o sinal está sendo feito. Então, eu tenho azar, é aqui no nariz, e desculpa, aqui no queixo. Mudou somente o local onde o sinal está feito. Percebam que são detalhes, coisas pequenas. Agora, imagine você, em uma conversação, você conversando com alguém em língua de sinais, aí você faz rápido, tá. Qual que você fez? Então, pode ser rápido, mas que tenha clareza. Então, faça aqui, faça aqui, faça aqui, aqui. Então, essa modificação aqui, ela é normal, cada sinal tem os seus parâmetros, mas eles têm que ser feitos de forma bem clara, de forma que o outro receba a informação correta, ok? Bom, todas as línguas, elas acontecem alguns processos como empréstimo linguístico. Na língua de sinais, nós também temos o empréstimo linguístico. Só exemplificando, na língua portuguesa, nós já não aderimos a vários léxicos que não eram nossos, que eram, por exemplo, dos Estados Unidos, da língua de sinais americana, e hoje nós utilizamos, por exemplo, delete, feedback, dentre outros, não é? A gente pega essas palavras e coloca na nossa cultura e começamos a utilizar como se fosse nossa. E elas se tornam o quê? Empréstimos linguísticos. Na língua de sinais, nós também temos esse processo. E como acontece? Por exemplo, quando eu faço uma soletração rítmica, o que é uma soletração rítmica? Ou sinal soletrado? São aqueles sinais que foram criados por meio da datilologia. Eu faço a datilologia, as letras, porém, com o tempo, essas palavras, elas se incorporam às línguas de sinais. Por exemplo, a cor azul. Antes fazia A, Z, U, L, azul. Com o tempo, foi se utilizando aqui. Percebam que houve um movimento, houve uma evolução do sinal. Azul. Hoje, o que nós utilizamos? Aqui, que é o A e o L. Porém, em um ritmo mais rápido. É isso aqui, azul. Então, isso aqui tornou-se um sinal soletrado. Ele veio das letras do alfabeto da língua portuguesa e foi inserido nas línguas de sinais como sinal soletrado. E temos outros exemplos que aconteceu da mesma forma. Por exemplo, nunca. Nunca. N-U-N-C-A. Ok. Com o passar do tempo, com o uso sempre nunca, 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 ficou-se um sinal. Hoje faz isso. E há uma soletração rítmica, porque usa as letras e há um ritmo mais rápido. Então, também foi incorporado nas línguas de sinais, na língua de sinais brasileira, como sinal. Hoje nós usamos isso aqui. Nunca. Correto? É um sinal soletrado. Temos outro também bastante conhecido, o O e o I. Na língua portuguesa nós falamos oi, não é? Então, na língua de sinais nós fazemos isso aqui. É um empréstimo? É um empréstimo. E temos vai. Fazia-se vai. Com o tempo, com o uso, com a soletração e o ritmo inserido, ficou isso aqui. Vai. Percebam que
já virou um sinal e está inserido também na Libras, que é a língua brasileira de sinais. Temos um outro tipo de empréstimo, que é a utilização das letras, ou seja, a soletração manual. E como eu utilizo? Por exemplo, eu tenho o sinal de certo. Esse é o sinal de certo. Tá, mas se uma pessoa não sabe esse sinal e quer perguntar a um surdo ou alguém que saiba, primeiramente o que ele vai fazer? Ele vai fazer a soletração ou datilologia. Então, ele vai fazer as letras, vai fazer isso aqui. Certo. C-E-R-T-O. E a pessoa a qual ele perguntou vai responder a ele o sinal, que é isso aqui. Então, nós ainda utilizamos nas línguas de sinais esses empréstimos linguísticos aqui da língua portuguesa. E não é só da língua portuguesa, né? Nós temos empréstimos também da língua de sinais americana. Lembram? Conhece esse sinal aqui? I love you, ou seja, é um empréstimo e que hoje na Libras nós utilizamos tranquilamente, ok? Bom, estamos quase finalizando a nossa aula, vamos passar um pouquinho nas legislações que nos amparam, que amparam o desenvolvimento da comunidade surda, o desenvolvimento da língua brasileira de sinais. Bom, nós temos várias legislações que estão ancoradas a esse desenvolvimento. Porém, as que se destacaram e estão em destaque ainda são essas aqui. Bom, temos a Lei 10.098 de 2000, que trata sobre a acessibilidade, tanto a acessibilidade física quanto a acessibilidade comunicacional. Então, aqui já faz uma referência às línguas de sinais, que é a língua que promove a acessibilidade da comunidade surda. Então, foi a partir dessa lei, da 10.436, que começou a obrigatoriedade do ensino da língua brasileira de sinais nas licenciaturas, no curso de fonoaudiologia, ou seja, começou a disseminar essa língua, não somente a aceitá-la, mas também disseminá-la. Temos também o Decreto 5626 de 2005, este que veio para complementar, para detalhar a Lei 10.436. Temos também uma lei muito importante que faz referência à formação dos intérpretes, à questão profissional dos intérpretes, que é a Lei 12.319 de 2010. Temos aqui as principais que se destacam hoje no cenário das línguas de sinais e, lógico, que temos várias outras, das quais, para ter estas, né, foram vinculadas, amparadas. Bom, sobre a Lei 10.436, espero que vocês possam dar uma lida. Ela é bem curta, ela não é extensa, ela é bem tranquila, mas ela é de extrema relevância para a comunidade surda, para o desenvolvimento da língua de sinais. Por quê? Ela em que veio estabelecer, veio reconhecer a língua de sinais brasileira. Então, ela foi um passo de extrema relevância para o desenvolvimento que estamos vivendo aí em relação à língua de sinais brasileira. Ela também vem falar, em seu parágrafo único, lá no finalzinho, uma especificidade que às vezes nós não nos atemos muito. Então, precisamos muito ter atenção nesse sentido. Por quê? Temos uma língua de sinais e estão em desenvolvimento os processos de escrita dessa língua de sinais. Porém, a nossa legislação, a Lei 10.436, ela vem falar que o surdo, ele é obrigado a aprender a língua portuguesa escrita, ou seja, ele deve ler e escrever a língua portuguesa. Ele tem direito de acessibilidade com a língua brasileira de sinais. Porém, ele não é desobrigado de aprender a língua portuguesa, escrita e lida, ok? Só um detalhe que devemos nos ater. Bom, temos também o Decreto 5626 de 2005, que ele vem para especificar, para detalhar a Lei 10.436.
Bom, esse decreto, ele vem nos apoiar em várias situações, nesse processo de desenvolvimento da língua de sinais, de disseminação da língua de sinais, do direito da pessoa surda, da formação do professor, da formação do instrutor, da formação de todos que vão trabalhar ali juntamente nessa educação de surdos com a língua de sinais. Bom, em seu primeiro capítulo, vem justamente falar quem é essa pessoa surda. Quem é o sujeito surdo? Bom, então, e vem a calhar com o conceito de sujeito surdo próprio da cultura surda, que é aquele sujeito que se comunica com os outros por meio da língua de sinais, de experiências visuais. Então, leve em conta essa especificidade do surdo, que é a questão visual, ok? Temos também o segundo capítulo, que vem falar a respeito da inclusão da Libras como disciplina curricular. Hoje, nos cursos de graduação, já há a obrigatoriedade da disciplina de Libras, nas licenciaturas, nos cursos de formação de professores e também nos cursos de fonoaudiologia. Porque nesses cursos é que vão formar profissionais para trabalhar com os sujeitos surdos. Então, já vem aqui embasando essa formação, de forma que esses profissionais, ao sair para o mercado de trabalho, eles têm o conhecimento das especificidades da língua de sinais, do sujeito surdo. Temos aqui também o capítulo 3, que fala sobre a formação do professor de Libras e do instrutor de Libras. Qual é a diferença entre esses dois profissionais? Bom, o professor de Libras, segundo o decreto, é aquela pessoa com formação superior. E já o instrutor de Libras é aquela pessoa com formação em nível médio, ok? Lógico que nós devemos ler, porque tem várias especificações lá, não é só ter ensino médio, não. Temos que ter também capacitações, formações, avaliações, tem todo o processo lá para esse profissional poder atuar. No capítulo 4, fala a respeito do uso e da difusão da língua de sinais. O que seria isso? A difusão, a disseminação da língua de sinais para a sociedade, de forma que todas as pessoas tenham acesso a essa língua de sinais, principalmente as pessoas surdas. E é esse acesso à língua de sinais é que vai favorecer essa comunicação, essa acessibilidade em contextos sociais diversos. Bom, no capítulo 5, vem falar a respeito da formação do tradutor-intérprete de Libras. Quem é esse profissional? Qual a formação que ele deve ter? O simples fato dele conhecer a língua de sinais, ter feito um curso básico, vai possibilitar a ele essa competência para ser um tradutor-intérprete? Não. Então, ali no decreto, vem Então, ali no decreto, vem falando a respeito disso, a questão da formação, exames de proficiência, então tudo vinculado a uma estrutura maior, em um governo federal, ou seja, estado, município, todos devem estar vinculados a essa legislação. Temos também o capítulo 6, que fala a respeito do direito à educação. Ou seja, as pessoas surdas, elas têm direito à educação, elas têm direito a estudar, a ir à escola e têm direito a ter um atendimento específico lá na sua escola. Ou seja, não é simplesmente colocá-lo lá e deixá-lo fingindo que está estudando, não. Lá ele vai ter direito a profissionais que conheçam a sua língua, que vão favorecer o seu aprendizado, porque o objetivo dele na escola é assim como o objetivo dos demais, dos ouvintes, que é aprender, desenvolver, correto? Capítulo 7, vem falar a respeito do direito à saúde. O sistema público de saúde deve garantir o atendimento a essas pessoas surdas, levando em conta a especificidade linguística, a acessibilidade. Temos o capítulo 8, que vem falar sobre apoio ao uso e difusão da Libras, ou seja, o papel do poder público. Quem é responsável por disseminar a língua de sinais? Por oferecer cursos à sociedade. Então, o poder público vai estar inserido nesse processo de disseminação.
Bom, já estamos finalizando a nossa aula, falamos sobre diversos temas e findamos na legislação. Espero que vocês possam dar uma lida posteriormente, de forma a aprofundar os conhecimentos, ok? Bom, a proposta de fórum dessa semana é que vocês discutam, interajam sobre a seguinte temática: os tipos de negação nas línguas de sinais, na Libras, ok? Então, primeiro você vai conceituar quais são os tipos, qual o conceito deles, e depois você vai explicar cada um deles, ok? Então, essa é a nossa proposta de discussão para essa semana. Espero que todos participem, interajam, conversem com seu tutor, converse comigo. Se houver dúvidas, nos procurem, que estamos à disposição. E como essa é a nossa última aula, a quarta, estamos aqui já finalizando, vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina de Libras. É muito conteúdo para pouco tempo, eu sei. E eu espero que vocês tenham gostado e procurem cursos de Libras, de forma que vocês possam aprofundar no conhecimento dessa língua. Até porque vocês, como futuros profissionais, vão trabalhar, né, no contexto inclusivo, em uma escola e provavelmente atenderá pessoas surdas. Então, se prepare antes, porque quando você tiver contato com essa pessoa surda, você poderá recebê-la, conversar com ela. Não estou cobrando, não quero, claro, que você seja proficiente, que você seja intérprete, não. Mas se quiser, fica à vontade. Mas eu espero que você tenha conhecimento básico dessa língua, de forma que você possa se comunicar com o outro. Porque a pessoa surda, ela precisa se comunicar assim como qualquer outra pessoa. Imagine uma pessoa vivendo em um mundo em que as pessoas que estão ao redor dela não conversem com ela. Nossa, é extremamente desumano uma situação dessa. Então, pense mais nesse lado humano, se solidarize com essa causa, aprenda Libras para que você possa conversar, entender o que o outro fala, falar com ele de forma que ele te entenda. Então, são situações mesmo, questões humanas. Então, pense um pouco nisso. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero poder voltar novamente em uma próxima oportunidade. Bons estudos, bom curso para você. Aproveite bastante desse curso, dessa pós-graduação, que é um curso excelente. Bons estudos. Tchau!